Voltamos a falar da máfia das próteses. 15 pacientes prestaram depoimento na Delegacia de Combate ao Crime Organizado hoje. Nesta nova fase, a Polícia Civil e o Ministério Público buscam identificar outros profissionais envolvidos no esquema. Os acusados lucravam ao fazer cirurgias desnecessárias em hospitais e clínicas do DF. Gravações autorizadas pela Justiça revelam como funcionava o esquema. Começam hoje as oitivas de testemunhas e pacientes lesados pela organização criminosa que lucrava com a prescrição de cirurgia sem necessidade. Em alguns casos, os procedimentos custavam até R$70 mil. A investigação aponta que planos de saúde e clínicas também foram lesados. Com os depoimentos e a análise do material apreendido, a Polícia Civil e o Ministério Público pretendem identificar outros profissionais envolvidos no esquema. Na semana passada, médicos, empresas e funcionários de clínicas e hospitais foram presos durante a Operação Mr. Hyde. Eles são investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa que lucrava com a prescrição de cirurgia sem necessidade. Superfaturamento de próteses e uso de materiais vencidos também estavam no esquema. No sábado, 5 dos 13 presos conseguiram habeas corpus e devem responder ao processo em liberdade. Mas o neurocirurgião e o dono da empresa TM Medical, apontado como líder da máfia, John Wesley, continua preso. Um sócio da empresa TM Medical aparece em gravações divulgadas pela Polícia Civil. Na conversa, um médico pede orientação para enganar pacientes. Bipolar, botei drill, 2 drills no termostático, botei motorização, o equipo de irrigação, o que mais? Essa câmera, o que é de irrigação? A câmerazinha que vem no kit da dissectomia, aí só pode enrolar mesmo. A polícia acredita que o grupo movimentou mais de R$30 milhões nos últimos 5 anos. As investigações da Polícia Civil levaram o Conselho Regional de Medicina a abrir uma sindicância para apurar o envolvimento dos médicos no esquema. E os detalhes da investigação são realmente chocantes. São pavorosos, né? O nome da operação é muito adequado, como eu disse aqui antes, porque trata-se de um personagem do filme, do livro e do filme, O Médico e o Monstro, que assustou e divertiu tantas pessoas, mas de fato é monstruoso o que essas pessoas fizeram. Esses bandidos, pelo menos um deles, quando a polícia chegou para prendê-lo em sua casa, ele cheirava cocaína, um médico. Isso às 6 horas da manhã. É disso que nós estamos tratando, de um grupo delinquente que usava a saúde das pessoas para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro da forma mais inescrupulosa que pode existir. E a Polícia Civil investiga o crime que pode ter tirado a vida de 2 adolescentes na última quinta-feira. 2 corpos foram encontrados carbonizados no núcleo rural Alagados, em Santa Maria. E tudo leva a crer que são das jovens Letícia, de 16 anos, e Nicole, de 15. As amigas estão desaparecidas desde o último dia 30, mas só o exame de DNA pode confirmar a identidade dos corpos. Um chacareiro da região encontrou as vítimas em uma vala. Ele viu uma grande quantidade de urubus sobrevoando a área e achou que pudesse ser gado morto. Ao se aproximar, ele viu restos de sangue, cabelo espalhado por todo lado, sapatos e pedaços de roupa. E 19 pessoas foram detidas no Sol Nascente, em Ceilândia, por incentivar a rinha de pássaros. Centenas de aves foram recuperadas. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local. Um homem chegou a ficar dentro de uma caixa de papelão para não ser preso, mas o esconderijo não deu certo. Os detidos serão autuados por crime ambiental e maus tratos e podem pegar até 1 ano de detenção. Já os 120 canários serão levados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Ibama. Os pássaros eram mantidos dentro de gaiolas e criados especificamente para abrigar. O canário da terra é uma espécie nativa do Brasil. A criação em cativeiro depende de autorização do Ibama. E segue suspensa a cobrança de multas para o motorista que não acender o farol durante o dia. A decisão judicial vale para todo o país. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado sobre este assunto, até porque agora o motorista, é bom ele continuar ligando o farol, né, Renata?
Olha, Rodrigo, eu vou continuar andando assim e acho que a recomendação deve ser exatamente essa. Por alguns motivos. Por exemplo, a própria Polícia Rodoviária Federal, ela recebeu a notificação no sábado à tarde, então realmente, como você bem disse, já está valendo, ou seja, o motorista não pode ser multado. A gente lembra que as multas já aplicadas, elas valem. Então, os motoristas que receberam essas multas, eles devem sim pagar. Mas aí o juiz daqui do Distrito Federal atendeu aí essa ação, que é da Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de veículos automotores. E qual foi a principal justificativa? Que falta sinalização, faltam placas para que os motoristas possam estar conscientes quais as rodovias que necessitam, né, no caso necessitavam do uso desse farol. A gente cita, por exemplo, aqui no DF, o próprio Eixão, que é uma rodovia dentro do perímetro urbano. Então, muitos motoristas se confundiam exatamente por conta disso. A multa era de R$ 85, a gente fala que era, mas como trata-se de uma liminar e o Ministério das Cidades já disse que vai recorrer ainda essa semana, então essa lei pode voltar a valer a qualquer momento. Até porque também a própria Polícia Rodoviária Federal informa o seguinte, que de acordo aí com estudos, o uso desse farol pode reduzir entre 5% e 10% acidentes considerados graves, acidentes, colisões, né, frontais. Então, de qualquer forma, valendo ou não valendo, hoje não está valendo, mas a gente sabe que na Justiça, ainda mais uma decisão liminar, o Ministério da Cidade já disse que vai recorrer, pode voltar a qualquer momento. Então, é uma possibilidade, de acordo com os estudos aí que o Denatran fala, de diminuir acidentes. Então, é importante mesmo o motorista ficar atento, mas é isso. Por enquanto, a multa não pode ser aplicada e aí vamos ver ao longo da semana se o Ministério da Cidade vai recorrer, já disse que vai recorrer, qual vai ser a próxima decisão judicial com relação a isso, mas a nossa recomendação é exatamente essa, continue usando aí o farol aceso, né, durante o dia também, Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, com certeza, o motorista fica aí sem saber o que fazer, né? Mas é melhor continuar com o farol aceso. Olha, o juiz federal que tomou essa decisão, com toda a razão, ele observou que a responsabilidade pela sinalização é do governo, são dos órgãos de trânsito de sinalizar as vias e rodovias. O cidadão não pode ser punido porque o governo não cumpriu as suas obrigações. Essa lei, minha gente, foi proposta pelo deputado Rubens Bueno, lá do PPS do Paraná. E por quê? Porque é um grave problema, um problema recorrente nas rodovias do Paraná, a questão da neblina. Porque lá todo mundo conhece o clima do Paraná e dos estados do sul, favorece muitos acidentes em razão de intensa neblina nas rodovias. Isso é um fenômeno raro aqui entre nós, por exemplo, no Nordeste nem existe, não é? E não é justo, portanto, que todos nós sejamos obrigados a andar de farol aceso, primeiro para compensar a falta de sinalização, que é a obrigação do governo, e depois porque não produz o menor impacto na redução dos crimes ou dos acidentes de trânsito. E aqui em Brasília ainda tem um agravante de uma picaretagem oficial, que foi a de transformar a maior parte das vias do DF em rodovias. Tudo para que o GDF aumente a sua parcela no rateio da CID, que é o imposto do combustível. Isso o GDF malandramente fez coincidir essa medida, que aumentou o número de rodovias, com a obrigatoriedade do farol. E aí, com isso, aumentou substancialmente a possibilidade de faturar ainda mais na indústria de multa. E um grupo pró-impeachment, aliás, pró-Dilma, fez um protesto na frente da casa do senador Cristóvão Buarque neste domingo. Era um grupo, então, anti-impeachment. Os manifestantes ameaçaram invadir o prédio do parlamentar que votou a favor do processo de impedimento da ex-presidente na última quarta-feira. A situação foi controlada, mas a assessoria do senador disse que o grupo prometeu voltar. Cristóvão Buarque foi ministro da Educação do governo Lula, mas rompeu com a gestão petista. Na quinta-feira, logo depois da decisão do Senado, que afastou definitivamente Dilma Rousseff, Cristóvão Buarque chegou a ser hostilizado em uma audiência pública na Comissão de Educação, Cláudio Humberto. Olha, isso é intolerável, né? Eu quero saber o que é que as autoridades estão esperando para agir. Estão esperando um cadáver? É isso? Porque eu não percebi nenhuma medida da Polícia Civil ou da Polícia Federal na proteção a um senador da República que foi gravemente ameaçado de agressão dentro da sua casa. Eles tentaram invadir o prédio para agredir o senador e certamente os seus familiares. Isso lembra muito, minha gente, sabe o quê? As brigadas negras, os camisas negras
as brigadas fascistas de Mussolini no pré-guerra, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto na Alemanha de Hitler, tinham brigadas, tinham grupos fascistas que perseguiam, agrediam, espancavam cidadãos que eram claramente contrários, na Itália, ao governo do ditador Mussolini, ou na Alemanha, contrário ao líder deles lá, o Adolf Hitler. E esse grupo fascista que tentou agredir o Cristóvão Buarque foi criado à imagem e semelhança dos nazifascistas de antigamente. E a seguir, Mané Garrincha recebe seleção medalhista olímpica de vôlei, um espetáculo com gosto de despedida. É o que você confere logo após um rápido intervalo.